Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Bem-vindos, irmãos, a esse culto vespertino, culto de domingo à noite. Nós tivemos hoje pela manhã o nosso culto, tivemos a palavra do nosso missionário Aloysio lá do Rio Grande do Norte, tivemos também a apresentação do Otto, mais uma apresentação de um bebê feito ainda desse modo online, não é? E vamos ver até onde vamos ter que continuar fazendo isso. Eu espero que logo, em breve, a gente possa estar retornando, mas reforçando aquele aviso que eu precisei dar, depois de ter falado no domingo passado, já estávamos acertados de voltarmos nas duas últimas quartas-feiras, com os cultos de orações, e talvez lá no início de junho com os cultos dominicais, mas esse culto de oração agora ainda não, irmãos. Né? A questão de prudência nos orienta de que devemos aguardar mais um pouquinho e vamos deixar então para a última quarta-feira desse mês de maio, né, para fazermos mais uma tentativa. Nós já nos reunimos uma vez, chegamos a fazer 4 cultos presenciais, mas aí precisamos voltar e continuar fazendo o culto online. Estamos no mês da família, por isso casais da igreja estão dirigindo os nossos cultos. Não é? Já temos hoje uma família fazendo isto, eles já dirigiram o culto da manhã e vão agora continuar na direção desse culto chamado culto vespertino, o culto da noite. Sem mais delongas, nós vamos passar então a palavra a eles. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amada igreja. Estamos novamente aqui agora nesse culto da noite, né? Para juntos, a gente aqui, vocês na sua casa, acompanhando este culto. E estamos eu, Bennett, Viviane, Gabriel e Bernardo, estamos na direção desse culto para abençoar a vida de vocês. O tema do nosso culto: guarde com zelo a voz de Deus e seja um vencedor. Nós vamos fazer a leitura do texto de introito que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 19, 16 a 19. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Amém. Deus abençoe, né? Convidar agora o irmão Cizinho para o cântico de número 384. Eu quero convidar um mano nosso aqui que com certeza tem guardado a voz de Deus em seu coração, por isso firme continua ele os caminhos do Senhor e conduzindo sua família. Eu quero convidar o Haroldo para que ele venha entoar um hino do cantor cristão junto com a igreja, eu e o Haroldo, família Rodrigues, família Rocha, né, Haroldo? Tá certo? Vamos louvar juntos com a voz de Jesus, hino do cantor cristão 384. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o
que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude então ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Pai amado, Pai querido, continua com a vida do nosso irmão Haroldo, com a sua família, seus filhos, sua esposa, enfim, Senhor Deus. Que toda a sua família continue, Senhor, trilhando os teus santos e retos caminhos. Continue com a minha família, nos dando sabedoria, Senhor Deus, nos dando direção, para que, Senhor, tenhamos sempre em nossas mentes e corações a Tua Palavra como nossa bússola, Senhor Deus, para continuar nossa caminhada. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que Tu, Senhor Deus, separaste para nós, nessa noite. E abençoe as famílias que estão cultuando a Ti, Senhor Deus, conosco. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos chamar agora os nossos irmãos para o período de louvor. Como a Viviane então falou, vamos continuar louvando a Deus e nós agradecemos a Ele por essa oportunidade, por nós estarmos mesmo distantes, mas podendo fazer isso. Não estamos privados de fazer isso, do louvor a Deus. Então te convido para que você junte-se a nós e uma única voz, com uma só voz, exaltar a Deus nesse momento. Pai querido, Pai amado, olha as nossas vidas, olha os nossos corações, as nossas famílias. E, Senhor, acrescenta aquilo que precisa ser acrescentado em nós. Dê-nos, Senhor Deus, sempre a Tua palavra para nos dirigir. Coração, para dirigir, Senhor Deus, o nosso dia a dia. E abençoe a todos nesse instante, Senhor Deus. Fale aos corações dos nossos irmãos que, porventura, estejam passando por dificuldades, situações difícil, Senhor Deus, mas que eles possam se apegar a Ti, Junto conosco, nós queremos Te louvar e Te engrandecer, queremos Te amar cada vez mais. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Quero Te conhecer
eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver. Vamos juntos. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Declare. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver. Te entrego meu viver. Te entrego meu viver. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim.
Do meu existir, e como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra e glória sejam a ti. Tu és Deus de graça e misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra e glória sejam a ti. Pois tu és digno de adoração, e como os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade. Pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Deus de graça e misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra e glória sejam a ti. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado e mestre. Pois tu és digno de adoração, e como os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade. Pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Levantarei as minhas mãos. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado e mestre. Pois tu és digno de adoração, e como os anjos quero ser
Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Liga. Pode ler aí. Pode. Aqui, fica aqui. Aqui mesmo, pode ficar aqui. Aqui, sabe que tá isso aí. Pode ler. Confissão. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. 2 Samuel 22:7. Nós vamos ter um momento de oração sobre a condução do pastor Valdemir. Continuar, irmãos, o que temos feito, nós vamos fazendo enunciados que os irmãos transformam em seus pedidos diante do trono da graça de Deus, em suas preces, em suas orações. Sejamos agradecidos. Agradeçamos porque estamos vivos e tendo condições de assistirmos os nossos cultos online. Agradeçamos porque estamos vivos e temos tido o pão de cada dia.
Agradeçamos porque estamos vivos e pela esperança que temos em Jesus Cristo. Agradeça, meu irmão, minha irmã, por sua igreja, que mesmo diante das dificuldades trazidas pela pandemia, está tendo todos os recursos necessários para manter os seus compromissos. Não temos faltado com os nossos missionários, com os nossos funcionários. Aumentamos muito o nosso trabalho de ação social para socorrer a famílias carentes de fora da igreja, para também não deixar irmãos da igreja em dificuldades, e tudo isso tem acontecido, porque o irmão e a irmã têm sido leal à sua igreja e fiel a Deus. Tem deixado o Espírito mover o seu coração para ofertar. Aos membros da igreja que se sentem ansiosos para retornar aos cultos presenciais, sempre dizer, irmãos, e avisar que estamos tratando disso, mas precisamos decidir isso sob a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Senhor, és o dono desta igreja, então ensina-nos a voltar aos nossos cultos presenciais. Senhor, olha pela tua igreja para que sob tua direção, sob tua orientação, batalhemos enfrentando de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer a escuridão. Ajuda-nos a não perdermos, por causa dos nossos próprios problemas, a sensibilidade para vermos neste mundo, neste bairro, em nossas casas, os que estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo esse vazio e a saudade dos que se foram. E nesse momento, irmãos, eu quero abrir um espaço em memória a nossa irmã Creuza Freire Bernardes. Irmã Creuza foi 37 anos membro desta igreja com a sua família. Estava agora congregando na Igreja do Recreio. Depois de uma luta intensa com a Covid-19, o Senhor a chamou para o seu descanso. Estivemos presentes, já pudemos voltar, já que tomamos as 2 vacinas. Tenho dito para alguns que eu acho que eu saí do meu cativeiro babilônico, né? Com o pastor de famílias também, lá da Igreja do Recreio. E eu quero deixar aqui, irmãos, a minha gratidão a Deus pela vida dessa serva que Ele chamou. Os 37, 38 anos que ela esteve aqui, junto com toda a sua família. Pela maneira como ela sempre agiu, sempre cuidadosa, sempre pensando antes de falar. Sempre preocupada conosco, né, e com a sua igreja. Então a gente agradece a Deus pelo legado que ela nos deixou. Não estamos pedindo a Deus pela alma dela, porque essa já está na presença do Senhor, aguardando o dia da ressurreição, mas é mais uma forma de trazer também para a sua família um pouco mais, ou reforçar um pouco desse conforto, para deixar bem claro o quanto ela foi cara para nós, o quanto ela foi preciosa para nós, e agradecer a Deus então a vida e o tempo, né, que ela esteve entre nós. Senhor, obrigada pela vida da tua serva. Obrigado porque tu a chamaste para o teu descanso, para a tua presença, para aguardar o dia da ressurreição, quando dentro de mais um pouco de tempo nós estaremos juntos para vivermos os novos céus e a nova terra, e nunca mais temos de fazer momentos como este, Senhor. Mas conforta o coração do teu servo, irmãos da Bernardes, o coração das suas filhas, do seu filho, seus netos e netas,
pela saudade, pelo vazio que fica. Recebe a gratidão nossa da tua igreja. Tudo quanto a nossa irmã Creuza nos deixou de legado, de história e de ótimas lembranças. Em nome de Jesus. Amém. Tem piedade, Senhor, do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores, aos prefeitos. Abençoa, Senhor, os políticos que realmente querem o bem do país e da nação. Mas traz, Senhor, o teu juízo sobre aqueles que procuram usar esses momentos para o benefício próprio, para desviarem recursos tão necessários à saúde nesses dias. Olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, sem recursos. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, de nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas, sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Abençoa o projeto Igreja na Rua, da nossa igreja, sob a direção do irmão Roberto Calzolari. Abençoa o Júnior e a Fanny, do projeto Resgate, com um novo desafio da Casa de Acolhimento, sob a direção deles. Abençoa a nossa ação social com suas mãos estendidas aos necessitados. O que podemos fazer, Senhor, pelas crianças abusadas? Tem misericórdia das pessoas exploradas, escravizadas, vendidas. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Senhor, apressa a cura desta pandemia. Olha a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças, a nossa terceira idade. Obrigado, Senhor, pelos que fazem acontecer os fatos do Teu reino nesta igreja e nas Tuas igrejas, espalhada pela face da terra. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio de nossas almas, ou com gemidos dos nossos corações. Oremos, irmãos, pelos pais e mães de oração, esse ministério que requer continuidade, que requer disposição e que, sem dúvida, enfrenta muitas insinuações para parar. Eu sei que muitos desses pais e mães de oração já pensaram até em desistir, mas não faça isso, queridos, continue, porque as respostas estão chegando. Vamos orar pelos nossos enfermos. Nós temos uma lista de intercessão, ela é bastante grande, por isso nós a dividimos desta maneira. Conforme a letra que começa o seu nome, há um grupo de pessoas pelas quais você deve orar, assumir o compromisso de orar. São membros desta igreja, não membros, parentes, amigos de membros, pessoas com a Covid-19, pessoas com outras enfermidades. Talvez você tenha isso no seu celular, consulte agora o seu celular. Talvez num caderninho, talvez você gravou os nomes. Vamos ter alguns momentos de oração específicos por essas pessoas.
Senhor, te pedimos hoje, outra vez, por tua igreja na Indonésia. Os irmãos podem agora abrir os olhos para acompanhar as informações do nosso slide. Nesse último dia 11, terça-feira, 4 agricultores cristãos da aldeia de Kalimago, na ilha de Sulawesi, na Indonésia, foram assassinados por 5 homens armados com armas de fogo e espadas. Por volta das 7h30 da manhã, esses homens emboscaram os 4 agricultores que estavam numa plantação de café, posse de um deles, fazendo a colheita, e os assassinaram de uma forma covarde e fria. Até agora, as autoridades locais só permitiram que as vítimas sejam identificadas pelas iniciais dos seus nomes, a saber, 2 como SS, o terceiro como LLE e o quarto como EPP. O mais novo tinha 42 e o mais velho 61 anos. Um outro agricultor que não fazia parte do grupo percebeu a chegada dos suspeitos portando armas de fogo e também armas brancas. E quando ele viu que eles estavam indo em direção aos outros 4, pressentindo o que iria acontecer, conseguiu fugir sem ser visto e foi em busca da polícia. Segundo o comissário no comando do posto policial procurado, o agricultor que chegou pedindo socorro teria identificado um dos assassinos como um tal Qatar, um fugitivo procurado pela polícia que faz parte do grupo terrorista os Mujahedin, Guerreiros Santos, ligados ao Estado Islâmico. Em fotos que foram conferidas pela Organização do Cuidado Internacional, entidade cristã que trabalha socorrendo vítimas e igrejas perseguidas, revelam a brutalidade do ataque, pois uma das vítimas tinha uma espada enfiada no peito e a sua cabeça estava carbonizada. A outra foi encontrada decapitada junto à sua moto, que também foi incendiada. Das 4 vítimas, 2 eram membros da igreja Toraja em Mamasa, uma denominação reformada, presbiteriana. Outra frequentava a igreja de Toraja, também reformada, e a outra era católica. Nas Ilhas Sulaveses, a população é em 75% muçulmana, umas 20% dela é cristã, 17,5% protestante, 2,5% católico. A região vem sendo palco de ataques de terroristas islâmicos que prometem vão exterminar o cristianismo nela estabelecido. Como normalmente faz, a polícia tenta primeiro afastar a ideia de um ataque com contexto religioso. Ela, por orientações federais, está preocupada em mostrar que o sistema do país, que reconhece 5 religiões como protegidas, apesar do Islã ser a religião oficial, e ensinando-as a se respeitar entre si, que esse sistema está dando certo. E por isso o comissário logo declarou que o ataque foi motivado por roubo e para aterrorizar os moradores locais. Seus argumentos se estabelecem no fato dos criminosos, disse ele, terem levado os que as vítimas tinham, incluindo o arroz, dinheiro e outros pertences que eles, os mortos, guardavam em suas cabanas, coisa que ele disse que não aconteceria se os motivos dos assassinatos fossem, de fato, religiosos. A questão, porém, é que a identificação de um dos assassinos, como alguém ligado a um grupo terrorista, e a maneira como se vestiam, deixa claro que as 4 vítimas não foram escolhidas aleatoriamente, mas pela religião que praticavam. A polícia, no entanto, admite que está sendo realizada o que chama de uma operação do tipo força-tarefa, em busca dos assassinos, mas até agora reconhece que pouca coisa tem podido fazer. Esse fugitivo que foi reconhecido é, como disse, um fugitivo de uma organização terrorista que a polícia diz que deixou de ser terrorista para se transformar apenas numa quadrilha de bandidos. A questão é que as evidências não mostram isto. Em novembro do ano passado, este mesmo grupo terrorista, que está estabelecido nas Sulaveses, queimou um posto do Exército de Salvação, várias casas de cristãos e assassinaram 4 membros do Exército de Salvação da região. Fica difícil achar que a razão dos assassinatos é o roubo, quando o que aconteceu
se deu no período final do Ramadã, no qual os muçulmanos procuram realizar algo que os destaque à luz da fé que professam. O fato que aconteceu em novembro em Lambatogoa aconteceu praticamente no mesmo local. Desta feita, também 4 cristãos, como em novembro, foram assassinados com requintes também de crueldade. Os protestantes ou evangélicos e católicos da Indonésia, que representam 16,5% da população total do país, estão chamando a atenção das autoridades para o crescimento cada vez mais acentuado de grupos muçulmanos radicais, e mesmo não sendo enquadrados como terroristas, estão criando situações insustentáveis às vidas das comunidades cristãs no país. A pretensão das autoridades islâmicas de tornar a Indonésia um dos maiores países islã do mundo, um dos países que ocupa a liderança principal do islamismo, porque o país é o maior país em número de muçulmanos do planeta, está, diz essa liderança cristã, contribuindo para que a liderança muçulmana então comece a tomar medidas para terminar ou diminuir o máximo que puderem qualquer tipo de influência cristã. E por isso, esses líderes dizem, a situação para as igrejas está ficando a cada dia mais difícil. Oremos, irmãos, pelos nossos irmãos em Cristo na Indonésia. Não se esqueçam que nós temos gente nossa lá, né? Há uma pessoa nossa que está lá na Indonésia, trabalhando, esteve aqui recentemente, falando para nós, fazendo um trabalho extremamente importante e que nos fala dos riscos que corre, não é? Não pode ser conhecido como missionário, não pode ser identificado como missionário, por isso, às vezes, precisa de ter todo o jeito, né, todo o cuidado. Então, ele nos contou aquela experiência de estar fazendo a sua corrida pela manhã e alguém se aproximou dele, um jovem, e disse, você é o missionário, né? E ele disse, irmão, não teve jeito. Eu disse, o quê? Eu, missionário? Não sou missionário. Eu estou fazendo isso e isso aqui, nesse país, que ele está realmente fazendo. Não, mas você é o missionário. Não, eu não sou missionário. Ele disse, irmãos, não tem jeito. Mas eu já fiquei com o coração apertado. Como é que me localizaram? Já me localizaram. De certo modo, já me localizaram. Mas como outro missionário ex-muçulmano, esse, né, que nós ajudamos na Palestina, ele pede a mesma coisa. Não peçam pela minha segurança. Peçam para que eu não desistam, né? De levar o Evangelho a esse povo, e aí nos trouxe aí os resultados extraordinários que está acontecendo com um trabalho complicado, difícil de ser feito, mas que está sendo feito. São nossos irmãos em Cristo, irmãos, como eu falei em relação ao Níger pela manhã. Não temos que achar que já estão tão distantes e que nós já temos tantos problemas para nós, e agora? E agora? As igrejas perseguidas, irmãos e irmãs, elas subsistem porque dizem para elas que nós estamos orando por elas e que elas contam com essas nossas orações. Não vamos decepcionar os nossos irmãos. Vamos orar durante alguns instantes pela igreja que sofre. Em nosso momento de oração, irmão, nós temos também um momento de oração do nosso conselho missionário, que nos coloca a par também de necessidade de nossos parceiros e parcerias. Vamos então compartilhar desse momento. Logo depois nós teremos a oração do Pai Nosso, feita por uma das nossas crianças, o Bernardo. Caros irmãos e amigos, oremos ainda por nossos missionários, pastor Pedro e Clara e filhos,
dedicados às missões cristãs na África Ocidental, com fortes pressões para que em breve o país seja totalmente islamizado. As pressões são bem reais quando, por exemplo, terroristas chegam a vilas em plena seca e calor extremo das regiões e lá tapam os poucos poços de água que ainda existem no meio do semiárido. Filas em busca de água muito urgente vão, por isso, se tornando ainda mais constantes em boa parte do país. O que pode mudar isso? O Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que os nossos missionários trabalham com a tradução da Bíblia para idiomas da região. Enquanto lembramos de Pedro e Clara, vejamos mais um testemunho do que a Bíblia tem feito àqueles povos sedentos de paz. Autoridades religiosas da região do Kurdistão acabam de reiterar que neste ano de 2021 todos os locais de culto permanecerão fechados durante o mês do Ramadã. O objetivo é evitar reuniões em massa, de acordo com os novos regulamentos impostos para conter a propagação do coronavírus. Lembro-me bem que foi justo durante o Ramadã que conheci algumas pessoas que me falaram sobre o amor de Deus e sua misericórdia. Ganhei delas uma Bíblia e um folheto. Ao abrir a Bíblia, li um versículo que dizia: "Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, o velho se foi e tudo se fez novo." Pensei comigo mesma que todo esse tempo tinha procurado uma nova vida e aqui ela estava sendo oferecida. Eu podia sentir o Espírito Santo de Deus. Ele simplesmente me colocou de joelhos e naquela manhã, por volta das 6 horas, aceitei a Cristo como meu Salvador. A presença de Deus estava em toda parte. Para alguns dos meus vícios, procurei ajuda. Minhas notas na escola melhoraram muito. Meu relacionamento com meus pais e meus irmãos também melhorou. Devo tudo isso a Jesus Cristo, que demonstrou seu amor, morrendo na cruz para que eu não tivesse que pagar as consequências por meu pecado. Ore pelos milhares de refugiados curdos muçulmanos que estão hoje em países como Turquia, Iraque, Síria e Líbano, para que possam ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus durante o Ramadã e que sejam também protegidos do contágio do coronavírus. Missões Mundiais desenvolve o projeto Tenda de Brincar com crianças curdas refugiadas nesse local. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nós vamos agora receber a família Dutra, que vai entoar um louvor para o engrandecimento do nosso Deus. Que Deus abençoe vocês. Que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer.
frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o nosso lar. Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Amém. Proclamação e edificação. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Jó 37, 5. Agora a celebração da palavra. Lembrar aos irmãos que desses países que o pastor falou, dos ataques islâmicos, um dos missionários é membro da nossa igreja. Nós temos as 4 bandeiras, tirando a do Brasil, todos 3 são de países de maioria muçulmana. No Líbano, o missionário é membro da nossa igreja, no Burkina Faso também. No Senegal, ele nasceu, cresceu, foi batizado aqui, não é? E, inclusive é meu parente. Então está muito ligado a nós, é por isso que a igreja, irmãos, está sempre sendo chamada a se preocupar com isso, a se envolver com isso. Como falou o nosso missionário pela manhã, a igreja que não faz missões, que não se preocupa com missões, perdeu a sua identidade de igreja. Eu tenho muita preocupação com isso. Vamos compartilhar, irmãos, o texto que está no último livro da Bíblia, no capítulo 3
de 14 a 22. Apocalipse 3, de 14 a 22. A reflexão nossa tem como título para os que precisam retornar. Vamos fazer juntos esta leitura, lendo o que está aí diante dos irmãos, porque muitos têm o celular, têm Bíblia no celular, não é? Mas nesse momento a gente se perde um pouco, não é? Então vamos ler juntos, que a gente pode fazer a mesma leitura numa mesma versão, nos facilitar assim a participação. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se, porque eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O último livro da Bíblia, que em português nós chamamos de o livro do Apocalipse ou o livro da Revelação, por causa das suas múltiplas figuras e símbolos, tem sido usado como fontes de ideias para livros, peças teatrais, filmes, músicas e até para dar nomes a organizações. Há uma bebida chamada de absinto. Ela é de altíssimo teor alcoólico, com capacidades alucinógenas, feitas a partir de um tipo de vermífugo com base no extrato de plantas como anis, funcho e cintro. Criada a princípio como remédio em 1792, tornou-se depois em bebida alcoólica que tem uma longa lista de assassinatos, estupros e suicídios praticados por pessoas que antes de cometerem tais desatinos fizeram uso desta bebida. Havia ou ainda há, não sei, uma banda de rock mineira com esse nome e uma orquestra pop na Alemanha também com esse nome, absinto. Tanto a bebida como a banda e a tal orquestra estão ligadas à ideia do nome absinto, que é o nome que o terceiro dos chamados 7 anjos do Apocalipse dá a uma estrela que cai sobre a terra, fazendo morrer 1/3 da vida do que há nas águas e no planeta Terra. Existem diversas casas de show noturnas no Brasil e em outros países que possuem o nome 666, uma alusão ao código que os cristãos primitivos usavam para se referir a um poder que era como uma besta feroz e cruel e que eles, por questão de segurança, não podiam mencionar quem era claramente. Porque as letras eram usadas como números no passado, 666 era a soma da expressão grega Neron Caesar, Senhor Nero. Com certeza, uma forma dos cristãos se referirem ao Império Romano, já que oficialmente a perseguição aos cristãos por parte do Império de Roma começou com o imperador Nero. O livro do Apocalipse foi escrito inicialmente para as 7 igrejas cristãs da Ásia Menor. A Ásia Menor é o que chamamos atualmente de Turquia, que em nome do islamismo vem se tornando nos últimos anos um dos países mais difíceis para se viver como um cristão ou uma cristã.
Essas 7 igrejas estavam em 7 cidades que formavam o caminho oficial do Correio Romano do primeiro século da era cristã. E o livro do Apocalipse foi dirigido a cada uma dessas 7 igrejas, mas nesse livro há uma carta específica para cada uma dessas igrejas, ditada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. As cartas foram dirigidas aos pastores principais dessas igrejas, aos bispos dessas igrejas. Nós, os batistas, entendemos que bispos e pastores significam as mesmas funções. As cartas, então, foram dirigidas aos pastores principais dessas igrejas, aos bispos delas, mas, na verdade, elas foram dirigidas às igrejas como congregações, e não somente aos seus pastores principais, porque este era um costume da época. Quando se escrevia algo para um determinado grupo, para que o que fosse escrito pudesse se tornar mais claro e para que ficasse patenteada a importância em termos de responsabilidade do líder de tal grupo, podia-se então se escrever não à organização, mas diretamente ao líder, mas ficava logo entendida que o que estava sendo escrito, na verdade, se dirigia à organização. Em Laodiceia, hoje, as ruínas da região turca de Esquirrissar, existia uma igreja cristã, e foi da carta que se escreveu ao pastor dessa igreja, mas, na verdade, para a igreja toda, que nós tiramos o que lemos há pouco. À luz das palavras de Jesus, sem dúvida, a igreja de Laodiceia era uma igreja interessante, complicada. Ela se considerava uma igreja que já tinha tudo o que uma igreja precisava ter, só que ela estava tragicamente, redondamente, equivocadamente equivocada. Ela pensava ser uma igreja rica, mas a carta enviada ao seu pastor principal, ao seu bispo, dava contas de que ela não sabia o quanto ela era muito pobre, na verdade miserável. Ainda mais, ela era como uma pessoa que estava completamente nua, andando pela rua, mas tão cega que nem percebia que estava nua. Era, então, uma igreja que também se considerava próspera. A teologia da prosperidade devia ter primazia nessa igreja, mas ela era pobre, andando pelas ruas da vida nua. É do que então o Senhor Jesus escreveu a esta igreja, dizendo: arrependa-se, que nós queremos estabelecer as nossas principais argumentações nesta reflexão. A palavra grega que se usou no Apocalipse como sendo a palavra que Jesus Cristo usou, e que em português traduz-se como arrependa-se, é metanoia. Ao pé da letra, metanoia quer dizer volte atrás, mude a direção errada para a direção certa. A igreja de Laodiceia precisava de uma metanoia, ela precisava mudar o seu caminho, voltar atrás para onde estava indo, ou do que estava fazendo. Ela precisava se arrepender. Mas como igreja não é o templo, o lugar, mas são as pessoas, então as pessoas que se constituíam na igreja de Laodiceia eram pessoas cristãs que, no entanto, estavam sendo convocadas a se arrependerem. Então a tal igreja de Laodiceia era uma comunidade eclesial formada por pessoas que haviam saído do caminho de Jesus Cristo. Que tragédia! Mas igrejas cristãs podem sair do caminho de Jesus. E já que as igrejas são pessoas, isto quer dizer, isto representa, que isso significa que pessoas como nós, pessoas como eu e vocês, ainda que nos consideremos cristãos, de repente podemos nos desviar do caminho de Jesus Cristo e nos transformarmos todos em igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, onde tudo parece que funciona, ou tudo parece que funcionava, que dava certo, mas onde o que existe era o parecer, mas não o ser. O que havia na igreja era o ser sem ser. Mesmo depois, meus amados e amadas, mesmo depois de conhecermos a verdade do Evangelho, mesmo após declararmos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador absoluto, nós podemos cair numa situação da qual só sairemos se nos arrependermos, isto é, se voltarmos atrás, se mudarmos a nossa direção e tomarmos então a direção certa de novo.
E pelo que lemos nesta carta à igreja de Laodiceia, Jesus Cristo avisa que disciplina aos que lhe pertencem quando se desviam. Isto é, para nos trazer ao arrependimento, quando nós lhe pertencemos, ele nos disciplina. Não. Deus não se vinga dos que são seus. Deus se vinga dos ímpios, dos que não são seus, da forma que entende de fazer isto, mas disciplina os que lhe pertencem. É verdade. É melhor a disciplina de Jesus Cristo sobre nós do que o apoio dos seres humanos aos nossos atos, mas não deixa de ser uma triste realidade, de repente, precisarmos da disciplina divina. Na língua hebraica, a língua na qual foi escrita a primeira parte da Bíblia, a palavra para desvio, para deixar o caminho certo e tomar o caminho errado é meshubach. A Bíblia nos fala de pessoas que estavam servindo fielmente a Deus, mas que de repente fizeram o seu meshubach. Deixaram o caminho certo e tomaram o caminho errado, mas sofreram por causa disto. Por causa do vinho, Noé, o homem que achou graças aos olhos de Deus, e por isso foi salvo ele e a sua família do dilúvio. Após o dilúvio, embebedou-se, desviou-se do caminho de Deus e teve de colher os frutos do seu desvio. Não. Ele continuou sendo um herói da fé de todos os tempos, Hebreus 11:7, mas Deus lhe fez colher os frutos da sua irresponsabilidade, precisando Noé amaldiçoar um dos seus filhos. Para salvar a própria pele, Abraão, chamado de o amigo de Deus, mentiu. E essa mentira o fez passar por momentos difíceis e ainda foi obrigado a deixar o Egito, onde teria prosperado de forma menos trabalhosa do que a forma que depois teve de enfrentar. Abraão, na Bíblia, faz parte da lista dos heróis da fé de todos os tempos, Hebreus 11:8, mas precisou ser corrigido por Deus. Moisés, mesmo sendo um dos maiores nomes do povo de Deus de todos os tempos, irritado, resolveu fazer algo do seu jeito e não do jeito de Deus. Conquanto Deus lhe tenha permitido contemplar a terra para a qual estava levando Israel e na qual ele, Moisés, queria tanto entrar, ele e o seu irmão Arão ficaram de fora. Não entraram na terra de Canaã. Moisés também faz parte dos heróis da fé de todos os tempos, Hebreus 11:24, mas precisou ser disciplinado por Deus. Por causa da sensualidade, Sansão, feito por Deus um juiz do povo de Israel, e Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, se desviaram dos caminhos de Deus. Sansão acabou morrendo nas mãos dos filisteus, e por causa do seu desvio, Davi, por causa do que fez, viu a sua casa, a sua família sendo dividida de uma forma terrível, assim como viu o seu reino ser também dividido, tendo de enfrentar o próprio filho Absalão, que lhe tentou derrubar do trono. Mas Davi não deixou de ser um dos nomes mais preciosos na galeria dos homens de Deus. O apóstolo Pedro, por querer diminuir o preço do discipulado, por desejar fazer o caminho mais fácil para Jesus, o caminho de seguir Jesus mais fácil, acabou negando o seu mestre. Negou Jesus vergonhosamente, sofreu no âmago da alma por causa disso. Nem por isso ele deixou de ser um dos maiores nomes do cristianismo de todos os tempos. Graças a Deus por esses personagens que fizeram, é verdade, o seu meshubach, isto é, deixaram em um determinado momento das suas vidas o caminho certo e tomaram o caminho errado, mas fizeram também a sua metanoia, isto é, se arrependeram do que fizeram de errado, voltaram atrás, deixaram o caminho errado pelo caminho certo e Deus continuou a usá-los. Por isso Noé é citado no Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, como um exemplo de fé, e a Bíblia diz que a sua fé condenou o mundo. Hebreus 11:7. Abraão é a causa de nós todos, não judeus, termos nos tornado no Israel de Deus, no povo de Deus, porque de Abraão surgiu o povo hebreu, do qual nasceu Jesus Cristo para nos salvar da perdição eterna, e a Bíblia diz que em Abraão nós fomos abençoados
e que em Jesus Cristo nós somos feitos filhos de Abraão. Lembremos-nos de que na história do rico e Lázaro, Jesus chama a Deus de Pai Abraão. Moisés se tornou no protótipo de Jesus Cristo, porque assim como ele, Moisés, se tornou no instrumento de Deus para tirar o povo de Israel do passado, do domínio de Faraó e conduzir esse povo à terra prometida, o Senhor Jesus Cristo, Deus entre nós, foi a dádiva de Deus para nos libertar do Faraó Satanás e nos levar ao novo céu e à nova terra. Não nos esqueçamos de que na transfiguração de Jesus, cujo o rosto de Jesus brilhou como o sol em seu ápice, apareceram diante de Jesus Moisés e Elias. Sansão, de qualquer forma, provocou a queda do império ou do poderio dos filisteus e deu um rumo novo à história de Israel. Davi nos deixou poemas maravilhosos sobre o arrependimento e sobre o que o pecado nos faz passar e se tornou no símbolo do reino eterno, o reino do Messias. Não nos esqueçamos de que para Salomão, Deus disse sobre Davi, seu pai: e se você, Salomão, andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi fez, eu prolongarei a sua vida. 1 Reis 3,14. E disse mais: se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão como fez o seu pai Davi, eu lhe abençoarei. 1 Reis 9,4. O pecado de Davi o fez ser corrigido por Deus, porque ele, Davi, era propriedade de Deus. Por isso, mesmo no pecado, Davi não deixou de ter a Deus como seu único Deus. Daí Deus então ter dito sobre ele, Davi: me obedeceu, foi íntegro no seu coração, foi reto. O pecado de Davi o fez ser punido severamente. Suas lágrimas misturavam-se à sua comida, mas porque houve arrependimento na mente de Deus, o pecado de Davi ficou para sempre no passado. O apóstolo Pedro, junto com João e Tiago, foi lembrado pelo apóstolo Paulo com a coluna da igreja de Cristo, Gálatas 2,9. E ele, Pedro, foi o pregador do dia de Pentecostes, quando a igreja cristã foi inaugurada pelo Espírito Santo e depois foi morto por causa do nome de Jesus. Então é verdade, podemos nos desviar do caminho do nosso Senhor e nos tornarmos diante de Deus pobres, cegos e nus, merecedores de sermos comparados a algo que deve ser vomitado. Porque por causa desse desvio, o Senhor talvez nos tenha de disciplinar. É que nós chamamos a atenção para o aviso que o Senhor Jesus Cristo deu à igreja de Laodiceia, apelando para que a mesma se arrependesse, buscando para isso comprar dele, Jesus, o ouro refinado no fogo, comprar vestes brancas e vesti-las para cobrir a nudez, comprar colírio para ungir os olhos e voltar a enxergar. Se a bebida ludibriou um homem como Noé, que no entanto amargou o seu erro de maneira mais contundente, ela ou outro qualquer vício pode nos ludibriar. Se a mentira conseguiu seduzir um homem como Abraão, fazendo-o sofrer, a mentira pode nos causar estragos enormes. Se o ímpeto fez de um homem como Moisés ser privado de entrar na terra sonhada, o nosso ímpeto sem o controle do Espírito Santo de Deus pode fazer em nós, ou acontecer em nós, coisas desastrosas. Se a sedução do sexo indevido levou Sansão à morte e mudou tragicamente os rumos da história de Davi, o que o pecado do sexo ilícito, então, não pode fazer em nossas vidas? Desgraças sem tamanho. Se a ideia de que se pode seguir Jesus Cristo sem assumir as responsabilidades que isso pressupõe, tapeou Pedro, tapeou esse apóstolo, fazendo dele alguém que acabou negando o próprio Jesus. Então tentar ser um cristão, tentar ser um seguidor de Jesus sem assumir Jesus Cristo, é de certo modo nos fazer negar a fé na primeira oportunidade. Então compremos o ouro puro, refinado de Jesus Cristo. Isto é, nos relacionemos com Ele, convictos de que sem Ele a ilusão nos encontra.
A miséria do engano nos controla e a vitória da nossa exaltação, sem dúvida, vai nos afastar da humildade que precisamos de depender da orientação de Deus. Deixemos que o Espírito nos controle, porque nós cremos no Cristo ressurreto. Tudo que nós cremos, de repente, pode acabar em derrota pela enormidade que o estrago sempre faz desses pecados. Então, queridos e queridas, compremos com o sangue de Cristo as roupas brancas da santidade e as vistamos para que as nossas vergonhas sejam cobertas. Isto é, tomemos Jesus Cristo como Senhor absoluto da nossa vida e revistamo-nos dele para que as nossas transgressões sejam cobertas. Se de fato pertencemos a Deus por meio de Jesus, e se pecarmos e não reconhecermos tal pecado para corrigi-lo, para deixá-lo, o peso da mão de Deus terá de vir sobre nós noite e dia, dia e noite. Se não fizermos assim, se isso não acontecer, os nossos erros, os nossos pecados, não só continuarão, como vão acabar sendo expostos para a nossa vergonha e a vergonha do Evangelho. Então compremos o colírio capaz de nos fazer enxergar, isto é, deixemos que em Cristo Jesus o Espírito Santo nos faça enxergar o que por causa dos nossos pecados não estamos vendo. Nos faça ter a visão da obra de Deus, que o pecado do descaso não nos permite ver. Povo de Deus, arrependamo-nos. Voltemos ao Senhor enquanto há tempo, para que Deus nos use, para que Deus faça de cada um de nós seu instrumento, nos abençoe e nos torne abençoadores. Problemas, momentos de fraquezas, sempre teremos. Por isso o Espírito Santo é chamado de o intercessor, auxiliador, conselheiro, mas não podemos cair na tolice de não perceber que Ele, o Espírito Santo, está sempre querendo nos tomar, nos encher. Mas à luz dos convites de Jesus feito à sua igreja, temos os convites aos quais, que ainda não tiveram pela fé um encontro pessoal com o Senhor Jesus, arrependido dos seus pecados por causa daquilo do que aconteceu na cruz, deve chamar também agora a sua atenção. Na cruz que foi por minha culpa, na cruz que foi por sua culpa, façam dele Jesus o perdoador, o redentor, o justificador para sempre. Esses convites não podem deixar de ser feitos. Comprem dele. Se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador absoluto, compre dele, com o sangue dele, porque você não pode pagar nada disso, mas com o sangue de Jesus você pode comprar isto. Compre o ouro puro e refinado, isto é, relacione-se com ele para experimentar a realidade da cruz, onde ele, Jesus, deu a sua vida por você, deu a sua vida por nós. Amigos e amigas, comprem com o sangue dele as roupas brancas e as vistam para que as vergonhas dos seus pecados sejam cobertas. Isto é, tomem a Jesus Cristo como Senhor absoluto de suas vidas, para que o seu sangue, o seu sacrifício na cruz do Calvário signifique o fim de suas culpas. Elas não levarão você mais à perdição. Comprem com o sangue de Jesus, o sangue dele, o remédio para o fim dos pesadelos da alma, o fim dos sobressaltos por causa do amanhã, porque são essas as realidades que o perdão traz para a vida dos que são perdoados, o fim dos pesadelos da alma. E em nome do amor de Deus por nós todos, comprem com o sangue dele, Jesus derramado na cruz, o colírio capaz de lhes fazer enxergar. Isto é, deixem que em Cristo o Espírito Santo lhes faça enxergar o que por causa dos pecados vocês não conseguem e nem conseguirão ver sem Jesus em suas histórias, em suas vidas, aqui e na morte, quando ela chegar. Venham a Jesus.
Venham a Jesus, venham a Jesus, enquanto há tempo. Comprem o que só Ele lhe pode dar para a sua felicidade eterna e que foi pago pelo seu sangue derramado por você, por mim, na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. E se você estiver interessado em saber mais sobre isso, no encontro com Jesus, em comprar estas coisas que todos nós precisamos, procure o endereço da igreja que está sendo colocado, entre em contato. Se você, querido, é membro desta igreja, é crente em Jesus Cristo, mas sabe que a sua vida não está sendo uma vida digna daquela vida que Deus gostaria que você levasse, é tempo de voltar. Não deixe que a mão de Deus tenha que cair inteiramente pesada sobre você, para que você retorne. Lembre-se desses exemplos bíblicos que aqui foram colocados, de homens de Deus que se desviaram, que sentiram o peso da mão de Deus, mas que voltaram. Voltaram e foram abençoados, e foram abençoadores. Isto pode acontecer também, querido e querida, na sua vida. Que Deus nos abençoe, então, a todos. Amém. Louvor e consagração. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. 2 Timóteo 2, 4 e 5. Meus irmãos, nós vamos passar para o momento de dízimos e ofertas, mas antes eu queria falar umas coisas rápidas com vocês. Coisa 1, o que é coisa 1? Nós estamos no mês da família, e recentemente eu li um livro que fez muita diferença na minha vida como pessoa, e eu quero colocar esse livro em prática. Eu trouxe até o livro aqui para mostrar para vocês. Vocês não vão conseguir ver, mas o nome do livro é As 5 Linguagens do Amor. Eu achei que eu ia surpreender o pastor, não surpreendi, porque ele já falou que lê e tem esse livro em casa. E quando você ganha um presente, você fica muito feliz, você sai contando para todo mundo, né, Cizinho? Você fala e tal. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês a importância desse livro. Eu gostaria muito de poder comprar um exemplar e presentear a cada família, mas fique sabendo que ele é muito barato, você consegue comprar ele pela internet muito barato, não passa de R$25, e esse livro ele vai falar do quê? Ele fala das formas como nós expressamos e como nós recebemos ou identificamos o amor. Nem sempre a gente entende e a gente fala do amor, a gente representa o amor da mesma forma, e isso é uma das fontes de conflito que nós temos nos nossos lares, e tenho certeza assim de 1000% que se muitos lares aí que foram desfeitos, se tivessem lido esse livro aqui, talvez a história teria sido diferente. No final, ele ainda vai fazer também uma abordagem com respeito ao que ele ensina aqui das 5 linguagens, né, como a gente entende, como a gente expressa amor, ele vai aplicar para a vida dos filhos. E eu acho interessante que responde umas coisas que eu tinha sempre na minha cabeça, né, que muitas pessoas acham que não são amadas pelos pais, mas não é nada disso, é só o pai que não sabe expressar o amor na forma como o filho entende o amor. Isso se dá com o nosso decorrer da vida, como nós fomos criados. Então, assim, encarecidamente eu imploro a você que leia esse livro. Se você está na beirinha aí de se separar ou está passando por muita dificuldade no casamento, compre esse livro, leia, não desista, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Só mais um ponto. Lendo esse livro, eu cheguei e falei assim, poxa, mas esse cara aqui, ele fala as coisas assim, parece que ele é um de Deus. E aí eu fui ver o nome do autor,
Gary Chapman. O autor, ele é um pastor batista. Aí fechou com chave de ouro. E depois de ler, você presenteia alguém, porque eu já fiz isso, tá? Eu já presenteei alguém com esse livro, tá? E eu vou ler para vocês aqui um trecho rápido da Palavra de Deus. Não se assustem com o que eu vou ler, porque a gente vai falar sobre dízimos e ofertas. Atos 5 diz assim, vou ler rapidamente: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também a sua mulher, o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao próprio Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar a fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desse acontecimento. Aí você vai pensar assim: caramba, você leu um texto desse antes de cantar os dízimos e ofertas? Será que se eu não dizimar aqui eu vou cair morto, vou cair duro aqui no sofá da minha casa, onde você estiver? Calma, não é isso que eu quero falar, não. Deus não trata assim, pelo menos atualmente eu não tenho visto tratar assim com ninguém, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que esse texto fala para mim claramente: Deus não precisa do seu dinheiro. Vou repetir: Deus não precisa do seu dinheiro, porque Deus é dono de toda a prata e todo o ouro. Tudo que temos vem dele, tudo é por ele e para ele. Então, esse texto, a primeira coisa que ele fala é isso: Deus não precisa do seu dinheiro. O que Deus precisa é de sinceridade no seu coração. Deus não gosta de gente mentirosa. Então, que você tenha sinceridade, primeiro, sinceridade no seu coração diante de Deus, com as coisas de Deus. E o entregar a oferta é apenas consequência daquilo que já aconteceu no seu coração. Então, nesse momento de dízimos e ofertas, que nós vamos cantar um louvor, um cântico sobre a direção do nosso irmão Cizinho, que eu não consigo falar Valci, neste momento que você peça a Deus para tirar do teu coração a mentira, que você sempre se apresente diante de Deus com sinceridade. Ali no caso, eles caíram mortos, porque eles mentiram para Deus, mas que você não perca a oportunidade de ser abençoado. É disso que Deus precisa, da sinceridade do seu coração. Então, que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe o pastor e todos os recursos que vão ser trazidos aqui, vão ser entregues, né, mediante transferências. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. 497 do Inário para o Culto Cristão. Cristo amado, tudo posso naquele que me fortalece. O Bennett sempre traz uma aplicação muito interessante em relação às Escrituras. E é bom tê-lo aqui conosco para falar sobre isso. Vamos louvar juntos e pensar em tudo que foi falado nesse instante. Cristo amado, sei que na força do mar sempre serás protetor, tu me guardas.
dai-me paz divina. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida e amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Viva alegre, busca essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Os aniversariantes dessa semana, do dia 16, são Francisco Antônio Ribeiro, Mário de Araújo Alcântara, Mauro Sérgio Rangel dos Santos, Silas Pego Dias. Dia 17, Daniele Duarte de Souza Melo. Dia 18, Alana Felizardo Torres, Remo Silva de Albuquerque. Dia 19, Nelly Portela Gomes, Paulo Jobson da Silva Gonçalves. Dia 20, Cláudia Vim Ramos, Hélida da Silva do Vale Ramos. Dia 21, José Ferreira, Márcia Reis da Cruz. Dia 22, Antônio Carlos Souzas, Camila Suzano Holanda. Agora aniversário de casamento. Dia 16, Bruno e Maria de Fátima, bodas de seda e 12 anos de casado. Dia 17, Alexander e Vanessa, bodas de água marinha e 19 anos de casado. Mais um dueto, Bernardo. Bernardo vai me ajudar a cantar o hino dos aniversariantes. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim de tudo. Porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar. Parabéns pra você,
Por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Vamos fazer a oração de gratidão a Deus por este momento de ofertas, né, de agradecimento. Senhor, muito obrigado mais uma vez por este momento que tivemos de louvor e consagração, os dízimos que foram entregues agora ou durante a semana, não importa, mas queremos te agradecer e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para aplicar esses recursos da melhor forma possível, Senhor, para o engrandecimento do Teu reino neste lugar aqui. Abençoe os nossos lares com a provisão, Senhor, não porque merecemos, mas por Tuas misericórdias, e as famílias que estão necessitadas, precisando de alimento, roupa, seja lá o que for, que a nossa igreja esteja sempre com as portas abertas e as mãos estendidas para ver essas pessoas que estão necessitadas, como o nosso Senhor Jesus falava, os seus pequeninos. Nos abençoe nesse sentido, Senhor, que possamos resplandecer a Tua luz aqui neste lugar, por Jesus, em nome dEle, oramos e agradecemos. Amém. Declaração final. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Salmos 29, 4. Palavras finais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor para nós vire o seu rosto e nos dê a paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que dizemos no final dos nossos cultos, lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar servindo. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Senhor, Tu és santo, santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno és Senhor, digno és Senhor. Senhor poderoso e Rei. Aleluia,
Rei.